defende isso. Eu olho pro mundo, eu olho pro céu e pergunto, por que esse sol não cai na minha cabeça? Eu tenho massa cefálica, inclusive a cabeça grande tem um bocado de massa. Então, pra gente não só perder a nossa segunda geração, mas também pra gente atingir o povo local. A gente tá nessa terra. A gente não pode falar pra um gueto. A gente precisa falar pra fora. Mesmo que no primeiro momento a gente tem que fazer uma estruturação da língua. Hello, people! Seja você o canal, guys, onde quer que você esteja, inclusive aqui no digital. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tô muito feliz. Antes de começar o conteúdo de hoje, vou dizer que estou feliz pra caramba porque tô gravando mais um podcast pra você. Lembrando que você que tá chegando aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve no canal, ó, curte, comenta e compartilha, manda pra aquela galera, manda pro seu grupo da família, grupo da igreja. O conteúdo você já viu aí embaixo do que a gente vai falar e hoje não vai ser diferente. Vai ser muito top, eu espero você. Vamos lá pro conteúdo agora. Tamo junto. Hoje tô aqui com o pastor Sami. Pastor, Bom demais estar contigo, Ricardo. que bom que o senhor veio. O pastor Yes. Sami da Igreja Esperança, Igreja Presbiteriana aqui de Tampa. Yeah. Pastor, a gente vai falar sobre algo essencial para o cristão, como é a interpretação bíblica. As pessoas já viram aí no título, né? E talvez até entrou no podcast, porque querem saber um pouquinho mais sobre o que é, como fazer e por que eu tenho que fazer. E a gente vai desvendar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, pastor, eu quero te conhecer um pouco melhor, porque o senhor me disse aqui, senhor, pastor Sami, teólogo, com mestrado no Antigo Testamento, pós-graduação em filosofia, é pastor da igreja local aqui em Tampa, vem numa pregressão do Brasil para cá e tem ajudado também a implantar igrejas aqui. Eu quero entender e conhecer um pouco mais quem que é o pastor Sami. Pastor Sami, o senhor é convertido, o senhor nasceu em berço cristão, casa cristã. Como é que foi a sua vida? Primeiramente, bom dia. Bom dia, muito bom estar com você aqui. Amém. Muito obrigado, Ricardo, por esse convite que tanto nos honra. E a gente quer, nesse momento, ser aquilo que o nome do programa diz. Você é o canal. Seja você o canal. E a gente quer ser esse canal aí para vocês. Amém. Muito bom falar com a tua audiência. E eu espero em Deus que cumpra o propósito Amém. desse dia, de que a gente possa abençoar com um tema tão importante quanto esse. Importantíssimo, eu julgo importantíssimo para a vida da igreja, né? Eu sou casado com a Kelly. Ontem completei 25 anos de casado. Uau. Bodas de prata, né? A turma diz aí. Eu tenho duas filhas, a Maria Vitória, 22 anos, mora no Brasil, e a Sofia, também de 12 anos, né? Eu vim para cá, eu já estou no ministério desde 2006, já vai fazer 20 anos, né, de ministério ordenado, e eu sou pastor presbiteriano de formação, e nós estávamos no Brasil, na Igreja Presbiteriana Novo Mundo, lá em Limeira, São Paulo, Uau. quando recebemos um convite de vir para cá, não é? Pela Esperança Bible Presbyterian Church, a BPC, a BPC é uma igreja, é uma denominação de 90 e poucos anos aqui na América, e ela também tem o braço dela de plantação dentro dos imigrantes, né? Uhum. E a primeira igreja, que a gente chama Igreja Mãe da Esperança, nasceu em Orlando, e o pastor Samuel Vitali nos convidou para cá, e eu vim ajudá-lo, que estava crescendo muito rápido. E aí tinha 4 famílias que se deslocavam de Tampa para cá, para Orlando, e aí a gente resolveu começar o trabalho aqui de Tampa. Então, mais ou menos um pouquinho da nossa história. A gente pode aprofundar em alguns pontos. O senhor é convertido ou o senhor já nasceu em Yeah, inscrição? exatamente. Isso foi a sua pergunta. Eu estava fazendo o geral para Não, chegar tranquilo, lá. tranquilo. É isso mesmo. Na verdade é o seguinte, eu praticamente nasci dentro da igreja, apesar de meus pais não serem convertidos, mas meu tio me levou aos 7 anos de idade para a igreja presbiteriana, e de lá para cá fui crescendo dentro da igreja, mas entendi a minha conversão mais ou menos aos 17 anos de idade, né? Sempre presbiteriana. Meus avós, por parte de pai, Uhum. eram batistas. Então eu ficava entre a batista e a presbiteriana, mas fiz toda a escola bíblica, a formação, mas na igreja presbiteriana por causa de um tio meu. Uhum. Depois tive o privilégio de ver a família do meu irmão sendo convertida. Eu tive o privilégio também de batizar minha mãe, Uau. né? E o meu pai, que sempre foi criado também num lar batista,
Se você perguntar para ele, ele diz que é evangélico, apesar dele ainda não ter feito a pública profissão de fé. Sim. O que a gente ora por isso. E para que eu possa dizer, eu e minha casa toda, né, servimos ao Senhor. Então, é um pouquinho da minha história. Então, desde pequeno, desde cedo, a gente estava sempre na igreja presbiteriana. Pastor, uma das fundamentações, acho que o podcast, né? A gente vem de uma mudança, né? Primeiro começamos como crente no comando, Isso. depois a gente mudou para o Favelado Podcast, e aí entendemos em Deus que a gente tinha que fazer a alteração do nome, até mesmo por Isso. um dos testemunhos de um episódio que aconteceu aqui, postamos e voltou muitos testemunhos, né? E eu sou bem tranquilo em falar que o momento eu escutando o áudio, e a gente vai ter um vídeo falando sobre isso, bateu uma certa vaidade em mim, porque a pessoa só falava do conteúdo. O conteúdo. E dentro desse conteúdo, eu falava, pô, mas ela não falou nem do microfone, não falou nem da mesa, nada. E a gente tava na mesa, tava nós quatro, porque eu falo que Seja Você o Canal é um family hack. É uma family família hack. que faz. Eu tô vendo aqui, a galera tá lá no backstage. Um fica ali no corte, Sueli produzindo, Samuel na administração, e fazendo a condução ali pra ter a assessoria quando a pessoa chega. E a gente tava na mesa comendo. E aí bateu essa vaidade em mim, né? Eu sou honesto em falar. Sincero em falar. E aí minha mulher falou assim, amor, às vezes a gente vai ser só um canal. Que legal. Beleza. E aí Deus conduziu pro nome. E vai ter o vídeo falando da história toda. A gente vai gravar falando, mas a gente entende que o podcast ele vai levar essa atribuição para as pessoas que estão do outro lado. Amém. Levando a palavra de Deus, histórias que edificam, os porquês. Então eu vou começar fazendo a pergunta que eu faço para quase todos os pastores que já sentaram aqui, e eu quero ter uma visão agora presbiteriana, e entendendo o seguinte, lá em 1960, mais ou menos, entre 55 e 60, entre 50 e 60, os Estados Unidos têm um boom de crescimento populacional. Só passa de 150 milhões para 180 milhões. E 85%, entre 85% e 87% das pessoas professavam Cristo como Salvador e tal. E aí o senhor é formado em pós-filosofia, a gente conversou no off, a gente não vai aprofundar nisso, isso é um tema para outro podcast. Que dá um podcast maravilhoso. Dá mesmo. Mas com a intromissão, eu digo a inclusão de conteúdos marxistas, etc., dos filósofos, tanto os alemães quanto os franceses, essa população que professa Jesus Cristo, até mesmo crê em Deus, caiu para 55%. Então, nós estamos no ano 2000. Isso constatado em 2019. E, entendendo isso, um dia essa nação que levou, né, que foi lá discipular os brasileiros no Brasil, hoje está sofrendo a essa depreciação. E os brasileiros estão voltando para clamar ao Senhor aqui nessa terra. Como que o senhor enxerga isso, né? E como que a presbiteriana está olhando para esse ponto hoje aqui na América? Excelente sua pergunta. Como você disse, não é o nosso tema principal, mas é importante porque vai tocar no nosso tema principal e eu vou mostrar isso, tentar mostrar isso. Vamos lá. O grande problema da suposta, isso começou lá atrás um pouco, né? Revolução do pensamento, se deu com a vinda da Revolução Francesa. Isso trouxe uma forma de pensar o mundo, uma cosmovisão diferente. E isso com Kant, com Emmanuel Kant, com Hegel, esses filósofos alemães, né, dessa escola de Frankfurt. Então o que acontece é o seguinte, eles trouxeram a revolução do pensamento, tiraram o Deus do centro e colocaram o homem no centro. Sim. Isso é o que eles chamaram de uma revolução copérnica, né? Na filosofia. Tirar Deus do centro e colocar o homem. Então aí o que acontece, rapidinho, Ricardo. Pode levar. A questão é o seguinte, ao fazer isso, eles tiraram todos os pressupostos revelacionais e metafísicos, dizendo o seguinte, para falar uma linguagem do pessoal, a gente não quer saber de nada que a gente não possa provar na nossa experiência. Sim. E isso, queira ou não queira, moldou um pouco o pensamento ocidental. E que logo bateu na Europa com força.
Então, hoje a Europa a gente considera ela pós-cristã. E ao bater na Europa, respingou aonde? Na América. Sim. Então, isso que você está dizendo, que o movimento da América ser o país missionário para o mundo, Sim. e foi mesmo, há um bom tempo, foi muito tempo isso, o que acontece? A forma do pensamento ocidental, que tirava Deus do centro, por exemplo, por isso que eu disse que ia tocar no nosso ponto, tirava a palavra de Deus como única regra de fé e prática e revelada da parte de Deus, e aí você não tem como falar interpretação bíblica, Não tem? porque você vai se debruçar num livro qualquer, Sim. no livro de qualquer homem. Então, o que acontece? Isso foi minando o pensamento ocidental e automaticamente importado para dentro da América, que tinham seus primeiros pais, os pais puritanos, que eram confessionais e diziam Sim. que a palavra de Deus era a única regra de fé e prática. Sim. Primeiros que vieram para cá, né? Uhum. Então, o que acontece? Isso, a América foi abrindo mão, e hoje a gente vê, infelizmente, muito do liberalismo teológico dentro da igreja americana, né? Assolou a igreja americana, e isso fez com que a pujança da evangelização fosse perdida. Uhum. Porque se eu não tenho um conteúdo vindo da parte de Deus para salvar o mundo, então por que eu vou evangelizar? Exato. Por que eu vou sair para as nações? Entende? Uhum. É um efeito cascata. Uhum. Você muda o centro da vida, da cosmovisão, tira Deus, coloca o homem, a partir daí vai atingindo todo o processo, uma escala, todo o processo interpretativo, até chegar nos dias de hoje. Então, é por isso que nós, como presbiterianos, entendemos o seguinte. E não só presbiteriano, eu acho que isso, Batista também está pensando nisso. Aquelas igrejas sérias que estão pensando em evangelização do mundo, elas estão entendendo o seguinte: a América precisa de socorro. E está havendo um movimento inverso. Uhum. Antigamente a gente tinha o hemisfério norte evangelizando o hemisfério sul. Era sempre assim. Uhum. Vinha missionários da América para a América Latina, América do Sul, da Europa para a África, para Nova Zelândia. Sim. Então, o mundo norte evangelizava o mundo sul. O que é que a gente percebe hoje? Uma reversão. O sul está vindo evangelizar de novo o norte. Por isso que a gente vê igrejas brasileiras crescendo em solo americano, e muito. Igrejas hispanas, Sim. igrejas asiáticas. E os teólogos daqui veem isso, inclusive a gente faz parte de uma network muito famosa, né? Atos 29, né? Acts 29. Aqui, essa rede, ela tá conversando com a gente. Inclusive, eu fiz um podcast um tempo desse atrás com Adam Flinton, que ele é vice-presidente dessa organização. Lá, eu fiz lá em Jacksonville, eu, pastor Samuel e toda a equipe pastoral da Esperança. Eles ávidos por saber o que Deus está fazendo no meio de vocês, porque a gente acha que isso vai atingir a gente, americano. Uhum. Então, eles estão vendo, os americanos que estão aqui, que estão trabalhando, estão olhando para isso. Né? Tanto que a igreja americana fecha. Fecha. Quando a gente chegou aqui, há 7 anos atrás, a gente não tinha essa noção, né? E começando a ver, a entender, igrejas que eram grandes, com estrutura, com câmera, com toda a estrutura. Toda a estrutura. Fecham por falta de membro. Exatamente. E Esse liberalismo teológico foi atingindo tudo isso, né? E chega num ponto até, eu não vou falar desanimador, porque a gente tem a fé, porque a gente está aqui para fazer a diferença. Com certeza. Entendendo que, na realidade, a igreja brasileira ela vem para o brasileiro, mas ela vem também para o americano. Para o americano. A gente não tem como desassociar isso. A gente começa na primeira língua português para atingir os nossos imigrantes aqui. Mas a gente tem uma segunda geração. Os nossos filhos, os seus filhos, os meus, eles estão crescendo aqui, eles vão se mover mais facilmente no inglês. Então, para a gente não só perder a nossa segunda geração, mas também para a gente atingir o povo local. A gente está nessa terra. Sim. A gente não pode falar para um gueto. A gente precisa falar para fora. Mesmo que num primeiro momento a gente tenha que fazer uma estruturação na língua imigrante, né? Mas depois a gente vai ter que passar para o inglês, para quem sabe o espanhol, e a gente ser uma igreja multilingüe, porque a gente está em solo americano e precisa realmente dessa reevangelização.
Cara, que legal. Então, essa aí foi uma introdução maravilhosa. Maravilha. Eu acredito que a gente vai ter muito assunto para falar, porque essa parte filosófica e política Ah, que eu acho que uhum. essa troca de valores que o Isso, Brasil está vivendo, a isso, inversão, bom é isso. ruim, o ruim Ruim é é bom. bom. Essa parte ela tem tudo a ver com essa desconstrução que vem da filosofia, Veio. Tem que tudo a vem ver. Tudo a colocando ver. pouquinho, pouquinho, pouquinho. Tudo a ver. Vamos marcar outro podcast já. Vamos já. Bom, Tá combinado. o conteúdo de hoje é um conteúdo associativo, né? Isso. Que vai fazer com que as pessoas associem dos porquês. Isso. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, dizendo assim: qual é a necessidade? Por que é necessário a gente interpretar a Bíblia? Porque só ler não é o suficiente. Eu preciso pedir a bênção do Espírito Santo, que ele esteja com a gente, para mim conseguir fazer essa interpretação. Por que disso? Maravilha. É uma pergunta introdutória muito fantástica. Por que a necessidade de interpretar a Bíblia? A gente parte do pressuposto que se Deus não houvesse se revelado, ninguém saberia nada a respeito dele. E como a gente olha para o mundo e vê assim, desculpa, a parte científica aí do pessoal que defende isso. Eu olho para o mundo, eu olho para o céu e pergunto, por que esse sol não cai na minha cabeça? Eu tenho massa cefálica, inclusive a cabeça grande tem um bocado de massa. Então, assim, eu olho e digo, por que o relógio conta 12 horas para o dia ensolarado e aproximadamente mais 12 horas para um dia escuro, ou seja, a lua e o sol? Quem é que regulou isso? Por que as horas são bem contadas? Por que toda essa maravilha, toda essa beleza? Eu olho e digo, existe alguém por trás, um ser poderosíssimo que criou todas as coisas. Então, isso é que a gente chama da revelação natural. Se eu olhasse só para isso, Ricardo, me faltaria alguma coisa. Por Uhum. isso que muita gente que não tem as escrituras como palavra de Deus, erra na hora de adorar. Por exemplo, os índios, eles olham para o sol e dizem, não, isso é um Deus, então eu vou adorar ele. Ele comanda o dia. O outro adora a lua porque comanda a noite. Eles não têm uma revelação especial que mostra claramente que tinha alguém por trás de tudo isso. Uhum. E aí chegamos na necessidade de interpretar as escrituras. Porque a gente acredita, a gente parte do pressuposto que havia uma necessidade de Deus se revelar. Ele queria falar, e ele fala para ser entendido, ele fala para não ser controvertido, ele não dá controvérsia para nós, ele fala com clareza, Sim. não é? E a gente entende que, por conta disso, a grande importância de não apenas ler o texto bíblico como um livro que veio de um homem, Uhum. mas veio da parte de Deus. Então, a necessidade de interpretação é porque se eu quero entender o meu Criador, eu preciso naturalmente entender o que ele se revelou, como ele se revelou. Através da Através Bíblia. da Bíblia. Então, por isso que eu leio a Bíblia e tento interpretá-la. Por essa razão. Porque eu acredito, eu parto do pressuposto, e todos os cristãos partem do pressuposto, que Deus se revelou nas Escrituras. Por isso que a gente é chamado a religião do livro, né? A gente é apelidado por aí, que nós somos a religião do livro, né? Então, veja, para dizer para os nossos queridos ouvintes, que a gente interpreta as Escrituras porque a gente parte da necessidade que a gente precisa entender quem é Deus. A Amém. gente a gente quer se relacionar com esse Criador, com ele que criou todas as coisas. Uhum. Então a gente parte da ideia assim: eu preciso ler, interpretar, porque esse foi o meio que Deus estabeleceu. O Senhor poderia ter usado outros métodos? Poderia. Usou alguns nas histórias, usou os profetas, algumas coisas para se comunicar. Mas depois do cânon fechado, a gente entende o seguinte: que ele vai falar conosco, sempre, quando a gente lê a palavra e interpretá-la. Por isso que a necessidade, a sua pergunta, por que a gente tem que estudar hermenêutica, né? Ou interpretação bíblica. Isso. Agora, vamos lá. Nem todo mundo tem acesso à hermenêutica, à interpretação bíblica, ou até um curso teológico e Uhum. tal. E é baseado em algumas. Vai para a igreja e alguns pastores isolam trechos, né? Determinam essa condição e faz. Qual que é o perigo dessa interpretação isolada de trechos bíblicos? Porque é possível fazer um sermão em cima de um texto por exemplo,
Deixa eu lembrar o texto. Uhum. O texto que todo Uhum. mundo pede o dízimo. Uhum. Deixa eu lembrar. Aham. E esse texto, ele é usado em fora totalmente do contexto. Aham. Aham. E é sobre qual é o perigo disso? Isso. Qual que é o perigo dessa fora do contexto, isoladamente? Isso. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho na definição, para a gente chegar nesse ponto seu, de hermenêutica. Uhum. O que é hermenêutica? O que é a interpretação bíblica, né? Hermenêutica é um termo antigo. Desculpa, às vezes, o ouvinte aí, a gente fala de hermenêutica. Às vezes a pessoa não está entendendo, mas é interpretação bíblica, tá? Quando vocês ouvirem eu falar de hermenêutica, entenda a interpretação bíblica. A interpretação bíblica, a gente chama isso de uma exegese. É o termo grego para isso. Exegese. A ideia é o seguinte, de tirar. Tudo que é ek, no grego é para fora. A gente quer tirar a verdade do texto. Entendi. A gente quer que o texto fale para nós a verdade. E a gente não faz uma eisegese. Ei é colocar a nossa perspectiva, as nossas ideias dentro do texto. Então, eu definiria a hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar, hermenêutica é interpretação bíblica, a arte de interpretar segundo os princípios próprios das escrituras o texto sagrado a fim de extrair dele aquilo que Deus quer falar para nós. Então, isso é interpretação bíblica. Quando alguém pega o texto e tira ele fora do seu contexto, que é a sua pergunta, Sim. ele está fazendo o quê? Uma exegese ou uma eisegese? Ele está colocando suas ideias no texto. Vou dar um exemplo disso. Tá aqui um exemplo prontinho aqui, separado para nós, que eu deixei aqui. Deixa eu ler com vocês. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Esse texto, todo mundo lê ele para dizer que Deus é conosco, que Deus vai... Deus só tem coisa boa para nós. Deus não vai deixar a gente passar por nada. Olha só. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Alguém que lê esse texto diz, olha aí, olha que maravilha. O Senhor é com a gente. Sim. O Senhor deseja paz para nós. Ele quer fazer todo o desejo do meu coração. Olha aí, o texto está dizendo, isso é Bíblia. Ele tem pensamento de paz e não de mal, gente. Olha só, para vos dar o que desejais. Olha só. Então, eu leio esse texto, fora do contexto, tenho esse sentimento, essa interpretação, dizer o seguinte, oxe, Deus é comigo, então tudo que eu pedir Ele vai conceder, Ele não vai deixar nenhum mal acontecer para mim, Sim. tudo que vier de mal é de Satanás, então eu tô seguro. Qual o problema disso? Esse texto foi dado pelo profeta Jeremias ao povo, e o povo estava onde? No cativeiro. É um texto de cativeiro. O povo está sofrendo nesse exato momento. Tá? Esse é o contexto. Esse é o contexto. Eles estão no cativeiro babilônico. Deus já tinha dito a eles, um pouquinho atrás, em alguns versos atrás, vocês estão aí, ok, casem aí, tenham filhos aí, orem pela cidade e me busquem aí. Porque vocês não entendem, eu não tenho pensamento de mal a respeito de vocês. Eu não quero que vocês fiquem nesse cativeiro. Eu vou tirar vocês desse cativeiro, mas vocês precisam estar aí para aprender lições importantes que vocês desaprenderam ao longo do tempo. Então, quando ele dá esse suposto consolo a Israel, ele está dando um consolo a Israel porque Israel está dentro de um cativeiro. E não para dizer para qualquer crente que ele pode desejar tudo que ele vai ter. Entendi. Entende? Entendi. Então, esse é o perigo de você tirar um texto do contexto. Ninguém quer ir pro cativeiro, né? Ninguém tem aí. Todo mundo quer dizer o seguinte, não, Deus vai fazer todo o desejo do meu coração, tal. Eu peguei o texto que eu falei que todo mundo usa, é Malaquias 3:10. Depois a gente pode explanar um pouquinho mais. Que é o texto que é usado naturalmente para a prestação do dízimo, e o contexto é como o senhor falou. Tem que ver o antes e o depois, que é o que Deus está falando através do dízimo. E as pessoas e que estão colocando na palavra. Isso. Ok. Agora, bom, a
A gente só tem um período de até os 12 anos de Jesus, Uhum, e depois encontra ele com 30, que aí é que ele vai fazer o uhum, ministério dele, né? uhum, E Jesus, uhum, indo pro templo uhum, e etc, lá nos uhum, seus 12 anos, a passagem que fala que uhum, ele fica perdido e tal, ele uhum, tá estudando. aham. Jesus chegou a interpretar esse Antigo Testamento? Essa é muito legal. Isso é Até muito mesmo legal. quando ele tá com os discípulos? Isso é É muito porque as legal. parábolas É. levam a entendimento muito do Antigo Testamento, Uhum. né? Só que ele não dá o nome da pessoa, né? Isso é muito legal. Eu separei um texto aqui pra gente ver juntos. Olha só. Em Lucas capítulo 24, Jesus diz assim, a partir do verso 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Isso é uma conversa de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos estão dizendo, a gente não viu. Alguém está dizendo que ele ressuscitou. Olha o que Jesus fala para os discípulos no caminho de Emaús. Então lhes disse Jesus, ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Como é que como é que Jesus encara a interpretação? Jesus respeita a interpretação. Ele está citando quem? Os profetas. O profeta de onde? Do Do Antigo Antigo Testamento. Testamento. E ele está dizendo assim: esses caras leram tudo sobre o que ia acontecer, leram sobre mim. Eles sabem que os profetas disseram que eu ia morrer e ressuscitar, e eles não entendem, eles são duros para entender, e de coração. Ele está dizendo isso aos discípulos no caminho de Emaús. Aí veja como é que ele diz: porventura, não convia que um Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não era isso que os profetas diziam que ia acontecer? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito o que constava em todas as escrituras. Jesus fez isso com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus explicou todo o contexto que estava revelado, Sim. explicando para os discípulos e para dizer o seguinte: que nada do que estava acontecendo estava fora das escrituras. Só bastava eles lerem as escrituras. E ele continua lá no verso 44, a seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito aonde? Na lei, nos profetas e nos salmos. O que é a lei, os profetas e os salmos? Antigo Testamento. Jesus sempre apontava para as escrituras. Jesus não era um cara que inventou a escritura. Uhum. Ele é o cumprimento das escrituras. Sim, sim. E ele tem consciência disso. Então Jesus, se ele visse hoje alguns do nosso tempo, alguns profetas do nosso tempo, interpretando as escrituras da maneira que interpreta, ele diria para os caras: rapaz, vocês dizem que me seguem, mas não fazem o que eu fiz. Eu nunca falei por mim mesmo. Sempre falei da parte de Deus, respeitando tudo que as escrituras dizem. Jesus ia dizer para esses caras que diz que ama Jesus hoje, dizer, me imitem. Eu sempre apontei para as escrituras. Eu sou o cumprimento das escrituras. E ele continua dizendo, veja, então lhes abriu o entendimento para compreenderem o quê? As escrituras. Jesus vai agora e abre o entendimento. Então Jesus, a interpretação de Jesus sempre foi as escrituras. Jesus nunca deixou de dizer que a gente precisa do Espírito Santo para entender as escrituras. É bom a gente dizer isso aqui e vocês ouvirem isso da boca de um pastor presbiteriano. Né? Né, cara? Os caras ficam dizendo aí que a gente é soveteriana, que a gente não tem nada com o Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer para vocês, eu sou pentecostal. Sabe por quê? Porque eu acredito na habitação do Espírito Santo em cada crente. Amém. Então nós somos do dia de Pentecostes. Ficam dizendo aí presbiteriano, tudo soveteriano, não tem o Espírito Santo. Não, não, não. Nós temos o Espírito, agora a gente não abusa do Espírito. É diferente. A gente entende que o Espírito nos ajudará na interpretação e ele não fará nada, nem o Espírito, nem Cristo, contrário à palavra de Deus. De jeito nenhum. Então, veja, seria uma briga entre a Trindade. Imagina, Deus Pai dizendo, olha, tem que ser assim. O Espírito, o Filho dizendo, não, mas eu não vou cumprir isso. E o Espírito dizendo, eu também não aplico nada. Não, não. Eles são uma triunidade. Ele é uma pessoa só, em subsiste 3 pessoas, uma única unidade. Então ele é Pai, Filho e Espírito Santo, todos trabalham no mesmo propósito, mesmo sentido. O Pai revelou, o Filho morre por aqueles que o Pai revelou e o Espírito aplica a palavra. Então veja, Jesus está dizendo o quê? Eu vou abrir o entendimento de vocês para lhe dar compreensão.
Ele abre o entendimento deles pelo Espírito Santo de Deus. E para fechar, ele lhe disse: assim está escrito, que o Cristo haverá de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Qual era o assunto da discussão no caminho de Emaús? Qual era o assunto? Cristo ressuscitou ou não? Para onde Cristo voltou para conversar com os caras? Não pela experiência. Ele podia dizer: ei, vocês não estão me vendo aqui, não? Cristo ensina os caras aí para onde? Para tirar a dúvida? Escritura. Escritura. É verdade. Você tem dúvida se eu ressuscitei ou não? Vai ler. Vai ler lá atrás se eles não tinham prometido que ia acontecer isso. É isso que ele faz com o caminho de Emaús. Depois ele dá entendimento aos caras para mostrar o seguinte: vocês não podem interpretar sozinhos mesmo, porque senão vocês não estavam discutindo isso. Vocês precisam do Espírito, tá certo? E não esqueça, todo o princípio interpretativo é o próprio Cristo. As Escrituras apontam para Cristo. Então a gente aqui já deu 3 quase princípios de interpretação bíblica. Escritura interpreta a Escritura. O Espírito Santo de Deus tem um papel fundamental nas Escrituras, porque a gente está falando de um texto que é sagrado e a gente é humano. Como é que a gente entende o sagrado? Se o sagrado não agir em nós para que a gente entenda o sagrado, a gente não vai entender. A gente depende da interpretação bíblica correta, dependemos do Santo Espírito. E a terceira coisa é que as Escrituras, em última análise, ela aponta para Cristo. A gente tem que achar Cristo em todos os textos. Amém. Isso já acabou de... A minha última pergunta justamente era essa. Desculpa. Dizendo assim, como a tradição reformada ensina sobre a interpretação. O senhor acabou de falar que tem a base do Espírito Santo. Não é fora. Não é separado. Não. E deixa eu caprichar, então, na resposta para você. A gente entende o seguinte: primeiro princípio que rege, não só a interpretação presbiteriana, eu acho que deveria reger qualquer tipo de interpretação. Primeiro, as Escrituras interpretam a si mesmo. Essa é a regra de ouro. Você não vai ver a história do mundo ou a história da filosofia, que a gente na introdução falou sobre isso, e trazer a filosofia para dentro do texto. Se você está fazendo uma exegese, você não está fazendo uma exegese, que é tirar do texto, né? Aí você não vai trazer para cá filosofia, você não vai trazer para cá e colocar aqui dentro sociologia. Tem gente que está agora interpretando as Escrituras pelos movimentos sociais minoritários. Sim. Que Deus tem que ser mais... Que Deus não é amor. Isso. Tem que ser mais... tem que mudar a Bíblia porque... Para poder ajustar com o que a gente tem hoje. Entende? Entendi. Então, assim... Então, isso não é o princípio bíblico. O princípio, para nós, é Escritura interpreta as Escrituras. Segunda coisa. Quando a gente diz que o Espírito Santo é importantíssimo na interpretação, a gente não está anulando o nosso trabalho como intérprete. Nós temos que ralar. Nós temos que ler o texto dentro do contexto 1, 2, 3 vezes, até o texto ficar claro. Depois a gente tem que voltar nos contextos históricos para a gente entender. Eu acho que na próxima pergunta que você vai mencionar aí, vai dar para a gente usar um exemplo disso, tá? Mas você tem que suar a camisa. Não é só dizer assim: ó, Santo Espírito me enche, agora eu vou ler o texto e pau. E já consigo entender tudo. Não, você faz a oração, você pede a iluminação do Espírito, você depende do Espírito, mas você tem que suar. Buscar referência. Buscar referência. A gente falava em off daquilo que você está estudando, livros históricos, e você estava falando de contexto cultural daquela época. Exatamente. Onde é que você foi buscar isso? Onde é que o professor que está lhe ensinando foi buscar isso? Fora. Ele foi olhar lá para trás, reconstruir o mundo do autor para entender a mensagem do texto. Então isso é ralar. Isso é duro. Não é só dizer assim: ó, Santo Espírito vem aqui, me ajude, e não voltar lá atrás para entender o mundo do autor. E ainda tem, além dessas traduções que já atrapalham um pouquinho também, porque quando ele pega lá, ele fala assim: não, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar no grego, vou mostrar no hebraico. E aí vou mostrar que o que está sendo falado aqui não é... Ele deu ontem uma falada sobre o pedir obrigado a Deus, né? Que ele falou que pra ele a gente tem que fazer só ação de graça. Porque Deus não é obrigado a fazer nada. E aí isso mexe, né? Já mexe, porque você vai orar de manhã, orar pra fazer o podcast. E aí a primeira coisa que a gente faz é obrigado, Senhor. Então,
Aí ele falou assim: ó, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que buscar dentro da palavra o conteúdo correto para você fazer a oração. Então, Esse é um princípio, né? De orar a palavra. Exatamente. Aí ele falou: você tem que buscar na palavra, porque quando você faz a prática de oração que o mundo te fala que tem que fazer, obrigado, Senhor. Então, isso não tá. Ele falou assim: Mantendo olha um para a Bíblia, relacionamento. busca aí no chat GPT, não fala-se obrigado na Bíblia, não tem uma palavra obrigado. É verdade. Na E é Bíblia. verdade. E aí, então, por quê? Porque o todo é um processo de ação de graça. Ações de Você é grato por algo. Isso, né? isso, exatamente. Não que ele é obrigado a fazer para você. Então, tudo interpretativo. Tudo, exatamente. Então, deixa eu só colocar aqui para o nosso ouvinte a pergunta que você fez, os princípios. Primeiro, as escrituras interpretam as escrituras, era isso que a gente estava falando. Sim. Segundo, o Espírito Santo tem um papel importantíssimo na interpretação das escrituras. Terceiro, a gente precisa também, não só ficar com a ajuda do Espírito, lógico, ele é o essencial para tudo, mas a gente precisa estudar, a gente precisa buscar o contexto histórico, refazer o contexto do autor, entender línguas originais, que tem coisas que vai ser melhor compreendida nas línguas originais, entendeu? Então, e a última coisa é que a gente não pode ler as escrituras sem ter a visão da big idea, do a grande ideia desde Gênesis até Apocalipse é revelar o Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que ler nessa perspectiva como isso aponta para Cristo. Como esse pedaço de texto que eu estou lendo, de alguma maneira, ele aponta para Cristo. Essa semana eu comecei minha devocional em Cantares. Livro difícil. E eu comecei a ler Cantares, de novo, na minha devocional. E eu estava pensando, rapaz, um ateu pegar um negócio desse aqui, ele vai ler isso como conto erótico, né? Sim. Tem passagem ali, meu amigo, que o cara lê. Aí eu disse, mas se ele trocar a lente e todas as vezes no texto que estiver esposa ou ela, ele colocar igreja, e quando tiver esposo ou ele colocar Cristo, vira completamente a interpretação e a perspectiva do texto. A vírgula, né? Ali é Cristo e a igreja. Essa é a leitura que você faz de Cantares. Porque alguém que lê diz, pra que Cantares está no cânon? Pra que Cantares está na Bíblia? Porque tudo que está aqui, ela tem um direcionamento, aponta para Cristo. Então, esse é um princípio interpretativo muito importante, salutar para nós. Eu vou falar de outra aula que a gente teve, Aham. justamente do Aham. livros históricos. E a gente vem com a interpretação bíblica de pastores, etc. E eu nunca tinha. E assim, a perspectiva que abre através do estudo é muito fantástica. Muito fantástico. E ele falando sobre o movimento da saída de Moisés até a Terra Prometida. Né? A passagem pela abertura do mar e tal. E aí ele fala sobre o tempo que ficou no Monte Sinai. E aí, na minha cabeça, de escutar e interpretar da minha maneira de interpretar, a gente sempre via que Deus queria era que a geração morresse e para poder liberar para entrar na Terra Prometida. E aí o professor mostra a perspectiva completamente diferente. Que, na realidade, do maná cair do céu, a nuvem que fica lá cobrindo durante o dia e que esquenta durante a noite, essa dependência é o que o senhor acabou de falar aqui. Na realidade, o próprio Deus só queria mesmo relacionamento. Relacionamento, é isso aí. E as pessoas não entenderam isso lá. E queriam voltar pro Egito. Entendeu? Porque tinham soldado da cebola, tinham soldado das carnes do Egito. Imagina isso. E Deus fez todo aquele milagre, todo aquele livramento para dizer o seguinte, cara, não é o Egito, nem é o deserto. Se vocês me tiverem e eu estiver no meio de vocês, e eu ser o Deus de vocês, você ser o povo meu, é isso que é a perspectiva. Tanto é que Moisés ora, quando eles fazem um bezerro de ouro, e eles dizem, né? Já que Moisés está demorando lá em cima, vamos construir um bezerro. Eles constroem no capítulo 32. Moisés desce no capítulo 32, porque Deus diz, vai ver lá o teu povo. 32:10. Moisés intercede pelo povo. É a primeira vez que Moisés intercede pelo povo. Capítulo 32. Nunca Moisés tem intercedido.
Moisés tinha sido um libertador do povo, Uhum. mas nunca tinha se colocado nesse lugar. Deus empurra ele para esse lugar. Para quê? Para quando chegar mais lá na frente, ele, a partir dele, que é o grande líder, e todo o povo tinha que entender: sem o Senhor no nosso meio, não dá pra gente andar, né? Então esse é relacionamento. E a interpretação bíblica, ela é fantástica, É. porque sem ela é Não, impossível. não, É não dá. impossível Não seguir. dá. É o que eu Não dá. falei, Você vai criar frações muita... atrapalham mais do que ajudam. Muito. Quais os principais... Qual é o principal, o básico para a interpretação bíblica que o senhor entende? Para interpretar um texto bíblico, que básico? A gente já sabe do Espírito Santo, mas você falou assim, uma parte humana mesmo. É. O que básico nós temos que ter? Cara, eu responderia... Se você fez uma você foi circunscrito aqui na sua pergunta, eu também vou ser na minha resposta. Você circunscreveu da seguinte maneira: humano, pastor, a parte humana. Já consideramos o espírito, já Sim, consideramos, né? Cara, para mim, o grande segredo é contexto. Você precisa trabalhar em contexto. A parte humana trabalha em contexto. Reconstruir o contexto do autor. Vou explicar para você por quê. Veja o texto que eu separei aqui para explicar isso. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 a 17, diz assim, os ouvintes, né? Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, cheiro de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos mercadejando como outros a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Você lê um texto desse e pede para alguém interpretar. Então o cara vai dizer assim, É a né? próxima pergunta. Né? Como lidar com passagens difíceis ou contraditórias? Pronto. Essas duas estão ligadas que você fez. É contexto. Você tem que entender o contexto do que está sendo dito. Alguém interpreta isso aqui. Aí o cara diz assim, porque o bom perfume de Cristo somos nós. Sim, mas de onde veio essa linguagem perfume? Né? Alguém diz assim, olha, a gente tem que dar graças a Deus porque ele nos conduz a gente em vitória, de triunfo. Né? E de triunfo em triunfo ele vai fazendo a gente vencer. Aí um triunfalista diz assim, olha aí, a gente é de Cristo, a gente é o perfume de Cristo, a gente é poderoso, a gente é especial demais, a gente é poderoso demais. Todo mundo que lê despretensiosamente a passagem. E a gente, só tenha um cuidado, hein? Aqui no final ele diz que é pra gente não mercadejar a palavra. Coisas que a gente tem visto bastante, infelizmente, no nosso dia, né? Sendo vendida a palavra de Deus e diluída, e misturada, e pessoas ganhando lucros e mais lucros em cima disso. Mas aqui tem um recado para essas pessoas. Ok, tá. Mas, cara, se eu não for atrás do contexto, eu tenho que entender de onde Paulo tirou a figura da fragrância. Sim. De onde ele foi buscar esse perfume. O que é isso, meu Deus? De onde o apóstolo Paulo tirou isso? De onde ele passou, por quê? O que passou na cabeça dele para justificar que a gente é um perfume de Cristo? Ou a fragrância de Cristo? Que perfume de Cristo é esse? Você tem que voltar lá atrás. E você tem que estudar o mundo do apóstolo Paulo. Para quem é a carta? Coríntios. É uma cidade de quê? Grega. Mas que tem um grande porto. Eu estou fazendo aqui um estudo para quem está mandando a carta. Tem um grande porto. Um grande porto, cidade portuária. Era de que império? Império Romano. Então, eu tenho que começar a buscar no cenário do Império Romano aonde tem essa ideia de fragrância, de perfume. Aí tem uma palavrinha no texto que dá um sinal para nós. Triunfo. Por que foi usado triunfo e não foi usado vitória? Porque, veja, se não dava certo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mas aí ela poderia ser o quê? Em vitória. Por que Paulo não usou vitória? Que Paulo tá... Por que triunfo? E outra coisa, a palavra triunfo lá não é vitória no texto grego. Aí você dá uma olhadinha lá, é triunfo mesmo. Aí você começa a olhar no grego e vê qual era a palavra que os caras estavam usando lá. Aí você chega aonde? Cerimônia do triunfo romano. Quem aqui já viu aqueles filmes? Do Imperador Conquistador.
do cara que conquistou. Que o grande guerreiro, volta. que volta. Como é que ele volta? As mulheres. No cavalo, Isso. não é isso? Ele atrás, acenando, a praça de Roma lotada dos dois lados. Quem é que vem na frente? Ele, o grande comandante. Atrás dele vem o exército. E naquela cerimônia, sabe o que os caras faziam? Pegava, jogava pétalas em cima do comandante e da cavalaria. Os cavalos iam pisando aquelas pétalas. O que é que subia? Fragrância de quê? De perfume de rosa. Na frente da caminhada. Mas atrás vinham os soldados presos. Vinham os escravos de guerra. Como é que eles vinham? Tomado banho, cheirosinho? Não, todo ensanguentado, empoeirado, para mostrar que eles eram escravos, roupas rasgadas, cheiro de morte, fedor. Paulo tem a figura do triunfo quando escreve isso aqui. Paulo tira do triunfo romano. Quando ele diz, olha, aqueles que estão em Cristo cheiram para a vida. Aqueles que não estão em Cristo cheiram para a morte. Essa é a interpretação do texto. Eu fui fazer o quê? Buscar o contexto histórico. Se não buscar o contexto, a gente não vai conseguir. Não vai. Porque dentro de todos os parâmetros, venho estudando, a gente estudou hermenêutica, e foi a primeira matéria, e está sendo até legal a gente comportar isso aqui, até porque a Clara esclarece mais. Vai voltando. Volta aqui. E o professor falava assim que o texto de Mateus lá que desce, o amigo desce pelo telhado, que o título pro brasileiro é A Cura do Coxo. E, na verdade, o professor falou assim, tá tudo errado. Aí eu falei pra ele assim, pô, como assim tudo errado? Porque eu sou o cara que pergunta. É claro, né? lógico, tá certo, que tem que levanta perguntar a mão mesmo. entre os 70 lá. E aí eu pergunto, a gente perguntou e tal, e eu perguntei pra ele por quê. E aí ele falou, não, vou explicar porque, na verdade, tem um contexto. Quando Jesus está falando, exatamente, isso aí da interpretação que você está falando. Existe um contexto bíblico. Quando Jesus fala que, se pergunta pro fariseu, se, na realidade, ele está se tratando sobre pecado. Exatamente. Não sobre a cura do coxo. Não tem nada a ver. O coxo só Não. foi a forma. Mas Jesus quer mostrar o pecado, a cura do pecado. Porque para os fariseus, olha, quem nascia coxo, cego, tinha problema com o pecado, a família, etc e tal. Então, quando Jesus dá a voz e fala assim, você pode pedir para ele andar e curar os pecados? Isso. Quer dizer... Qual é o mais difícil? Qual é o mais difícil fazer? Ele diz isso no texto. Isso. Qual é o mais difícil? Pedir pra ele andar ou curar ou que eu te diga, perdoa os teus pecados. E aí ele faz as duas coisas. Isso. Então, aquele contexto... Aí a gente foi pro Antigo Testamento. Aí, cara, então é exatamente... Fala dele no Antigo Testamento que ele ia curar coxos, cegos. Ele diz aos discípulos de João, diga aos discípulos de João que os cegos vêm, os coxos andam, né? Tudo isso apontando para o Velho Testamento. Por quê? Porque é exatamente o que eu estou falando. Sem o contexto histórico, é impossível a interpretação do Novo Testamento. Você vai errar. Até mesmo para interpretar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Tem que entender o contexto do lugar. A gente falou do texto de Jeremias. A gente tirou um texto lá do contexto que dizia, eu sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o que vocês desejais. A gente teve que dizer o seguinte, onde é que está esse texto? Está sendo dito o quê? É uma carta de Jeremias ao povo que está cativo. Então você precisa reconstruir a cena da passagem. O povo está sofrendo lá e Deus dizendo assim, casem aí, orem pela cidade, fiquem aí mesmo, porque eu sei o pensamento que eu tenho a vocês. É um conflito, acho que de muitas pessoas que estão em casa. Você vai para a pregação e o pregador prega sobre a cura do coxo e não o perdão dos pecados. Não. Perdeu o foco. Entendeu? É sobre exatamente esse momento que a gente está vivendo na história da interpretação bíblica para a igreja. Né? Como tá faltando esse conteúdo. Porque se você trata só a cura do coxo e não o perdão, que é a síndrome ali do texto, para mostrar para os fariseus da época, que na realidade o que Jesus está fazendo não é curando o coxo, é perdoando os pecados. Mostrando que ele é Deus. Mas o título da Bíblia, se você abrir a Bíblia nossa brasileira, vai estar lá, a cura do coxo. É isso aí.
Essa interpretação bíblica, ela é essencial para desenvolver. É essencial, porque veja só, o que acontece? Quando você não faz uma boa interpretação do texto, acho que na sequência a gente vai talvez aprofundar mais um pouquinho isso, porque eu acho que você vai falar sobre a importância de interpretação para a vida, né? Acho que Vamos para a aplicação da próxima. para aplicação. Yes. Então, assim, o perigo da interpretação equivocada é que ela não apenas faz a gente errar o alvo, mas ela pode abrir portas para todas as heresias que existem hoje. Não é à toa que alguém já disse, eu não recordo quem agora, depois a gente pode pesquisar, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por que ela é a mãe? Porque você não aplicando os princípios corretos de interpretação bíblica e os métodos, o que vai acontecer? Você vai tirar daqui, dizendo que tirou da Bíblia uma grande heresia. E você vai ensinar ao povo. E isso abre o quê? Portas para esses falsos profetas de hoje machucarem o povo de Deus, explorarem, manusearem, manipularem. É isso que a gente está vendo hoje. Por falta de quê? Meu povo perece por falta de conhecimento. Diz o próprio Senhor. Né? Errais por não conhecer as Escrituras, interpretar as Escrituras, e, consequentemente, quando a gente não interpreta bem, a gente não experimenta o poder de Deus. Jesus diz isso. Errais por não conhecer as Escrituras e, consequentemente, o poder que vem dela, o poder de Deus. Quando você bebe uma água, deixa eu falar com a galera que tá em casa. Guys, deixa eu dar um toque para vocês. O conteúdo bíblico que a gente tá dispondo aqui, não se esqueça, é um podcast. Tem gente que vive só de podcast. Não viva só de podcast. Procure sua igreja local, converse com seu pastor, se aprofunde no estudo bíblico da sua igreja. Não fica só no podcast. E outra coisa, você tá vendo que o pastor tá falando do texto? Vá para sua Bíblia. Pegue sua Bíblia aí, leia, ou volta o vídeo, vê o que o pastor está falando e leia junto com ele, que ele está lendo também. Perceba que está aí na sua Bíblia. Toda a fundamentação do nosso conteúdo aqui é justamente para ajudar você a entender um pouco melhor da Bíblia nesse contexto da interpretação bíblica e também que você seja a bênção para a vida de outras pessoas. Pastor, o senhor estava falando sobre o devocional de Cantares aí. O senhor está num processo de fazer um devocional em Cantares. Isso. Qual que é a diferença do estudo bíblico e do devocional? Desculpa. Isso mesmo. Exatamente. Ou interpretação bíblica. Essa interpretação bíblica ou o devocional. Qual que é essa diferença? Perfeito. E se é diferente, como é que eu equilibro esses dois para mim não perder... Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tô fazendo um devocional, aí tá falando uma coisa que eu interpretei de uma maneira diferente. Por exemplo, eu não posso... porque eu interpretei o que eu falei antes sobre o perdão. E eu não posso deixar que a cura do coxo não seja importante. Claro. Ela é importante também, né? Claro. Mas ela pode servir para o meu devocional. Isso. Ok? Para mim poder entender que Jesus cura no meu devocional. Mas na minha interpretação eu entendo que ali ele está mostrando para o povo daquele momento que é sobre perdão que ele queria falar. Perfeito. Como é que eu equilibro isso? Vamos lá, vamos tentar ajudar os nossos ouvintes aí, né? Aquele pessoal que está nos assistindo. Sim. A ideia é o seguinte: você trabalha duro para chegar no sentido primário do texto. Isso é interpretação bíblica. Com seus métodos, com seus princípios, com seus passos, que a gente viu aqui, com a ajuda de todo o trabalho que a gente faz para reconstrução do contexto original e do ambiente do autor. Isso é trabalho duro, isso é ralar, isso é... Mas a gente tem que entender que o ímpio, ele pode usar as ferramentas para interpretar o texto e até entender o texto de uma maneira literária. Essa é a diferença para nós. Os intérpretes ateus, eles não têm compromisso com a relação com Deus. Ele tem compromisso com quem? Com o texto. E com o texto, às vezes eles fazem trabalhos históricos excelentes de reconstrução. Às vezes tem muita crítica, né?
crítica da forma, crítica da redação, vieram da teologia liberal. Eles fazem uma crítica, uma desconstrução, às vezes, do texto, ou uma construção da interpretação, beleza. Eles podem interpretar o texto bíblico? Podem. Uhum. Mas só que eles não têm relação com o autor. É aí onde é que entra a devocional. Veja a diferença de uma interpretação pura e simples de uma vida devocional. Eu acredito que a gente precisa ter tempo devocional. A gente tem que ler o texto não para traduzir o texto para uma linguagem interpretativa apenas, mas para criar relação com o autor do texto. A gente está aqui para se relacionar com Deus quando a gente lê. Isso é uma leitura o quê? Devocional. Preciso de alguns princípios de interpretação? Preciso, porque às vezes na minha devocional eu leio um texto, como eu estava dizendo lá de Cantares, se eu não colocar o princípio que aquilo aponta para Cristo, para a igreja, eu vou ficar meio... Minha devocional está prejudicada. Então, como é que a gente tenta explicar melhor? Eu posso ter uma leitura devocional com alguns princípios de interpretação, mas às vezes eu posso ter só apenas uma interpretação sem nenhuma devoção. Entende? Entendi. Então eu posso ter uma devocional muito boa, se eu respeitar ali alguns princípios. Não preciso ralar, estudar, reconstruir. Eu leio, peço para o Espírito Santo de Deus. É um encontro da gente com Deus. Uhum. A nossa devocional é um encontro com Deus. Eu separo muito isso. Deixa eu dar a minha experiência aqui pastoral. Eu, por causa dos anos de treinamento para interpretar o texto, eu tenho que ter minha devocional toda manhã. E a minha devocional é diferente. Eu não quero saber, a princípio, de todas aquelas técnicas que eu aprendi em língua original, que eu aprendi em grego e hebraico. Não, eu quero texto puro na minha frente, puro, limpo. Porque eu quero orar e pedir para Deus falar comigo naquele momento, através da leitura. Eu quero me derramar na presença do Senhor, quero orar pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da igreja, dos meus irmãos. Então eu quero ter aquele encontro especial. Devocional é isso, aquele encontro com Deus. Aí eu acabo minha devocional e vou pensar no sermão de domingo. Aí não é que eu mudo a chave, mas aí eu já tenho que entrar de novo com toda aquela parte técnica, entender contexto, ir atrás da reconstrução do mundo do autor, intencionalidade do autor, língua original, pá. Aí é o meu trabalho. Entendi. Entende? Uhum. Então, eu estou usando minha experiência para dizer para os nossos ouvintes o seguinte: interprete o texto trabalhando com todos os princípios que a gente disse aqui. Só é você voltar aí e pegar de novo. Mas nunca deixe de querer se encontrar com o autor do texto na sua leitura. Isso é devocional. Isso é devoção. Entendeu? Bacana. Agora, se eu acho que é válido pra... É porque assim, a gente tá no mundo... O senhor percebe... Acho que o senhor deve ter percebido, pastoreando uma igreja fora do Brasil, Aham. pessoas vêm buscar algumas coisas diferentes, muitas vezes dinheiro, né? Segurança, a estrutura familiar, fora do Brasil, e acaba que nem é crente ou convertido e acaba se convertendo aqui. Então nós temos um índice muito grande de novos convertidos na América, vivendo a plenitude, e ainda tem frações da matéria humana, né? Da carne, do erro, que traz com a gente, né? E as pessoas usam ferramentas, por exemplo, aplicativo, para poder fazer, até livros para fazer devocionais. Claro. E o que o senhor acha dessa tecnologia? O senhor acha que... Eu vou falar porque... Vou falar porque eu ia falar até pro Luan, né? É isso aí. Que até o pastor Nicodemos, em uma live com o Hernanes de Lopes, comentou que o pastor que não enxerga a tecnologia está fora do sistema. Ele não consegue levar Cristo mais. Ele precisa entender que uma câmera é importante, a iluminação é importante, que a estrutura litúrgica do culto, para poder ter começo, meio e fim, para poder mostrar isso através do YouTube, é importante. Cara, ele falou coisas que eu quase gravei a tela e mandei pro Luan. Porque aí é a carta do cartão de crédito aí, ó. Pra pegar o cartão de crédito lá pra comprar os equipamentos. Exatamente. O que o senhor acha agora, antes de entrar nessa parte de tecnologia, mas de usar as ferramentas como aplicativos para devocionais, para esses novos convertidos, que talvez a gente teve até um contato com a Paulinha,
que ela veio e falou sobre o Clube do Livro, Uhum. e a gente conversando sobre, porque ela aborda Uhum. bastante livros Uhum. cristãos, e Uhum. ela falou que essa troca em comunidade, num clube, Uhum. ela é maior, as pessoas leem Uhum. mais. Uhum. Porque é igual a gente conversou. Uhum. Ela finaliza um capítulo e fala: semana que vem nós vamos falar É sobre o sobre próximo banana, capítulo. Pedro. Então a pessoa não quer É. perder, então ela vai ler o contexto, o Aham. livro. Então Aham. ela tá usando a ferramenta, a Uhum. tecnologia. Uhum. E o que o senhor acha? Usar os aplicativos para esse novo convertido. Porque o novo convertido, ele não sabe muitas vezes o que é um devocional, como faz, para onde que eu vou, por onde eu Uhum. começo. Uhum. Tá errado. Ou trava Uhum. numa Bíblia que a linguagem ela é Uhum. rebuscada, é Uhum. mais antiga. Uhum. Ou vai para uma Bíblia muito mais simples, que não Uhum. tem a profundidade que o texto está trazendo, né? Por causa dessas versões que a gente tem muitas versões. O que o senhor acha desses aplicativos? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem que aproveitar o momento da nossa história, né? E assim, ó, Lutero aproveitou muito o momento da vida dele, o momento histórico dele, e ele usou a imprensa para divulgar todas as ideias da reforma. A imprensa de Gutenberg, né, começando, o Lutero se apropriou e imprimiu a palavra de Deus, traduziu para o alemão, botou a palavra na mão. Ele usou até o que tinha naquela época. Se Jesus estivesse nos nossos dias, se o apóstolo Paulo estivesse nos nossos dias, ele estava usando tudo isso que a gente está usando aqui. Nós estamos num podcast, né? E eu não sou contra isso. Nós temos que usar tudo mesmo a favor da divulgação, da expansão do evangelho, né? Eu acho que a gente precisa, acho não, tenho certeza que cada um precisa encontrar a sua melhor maneira, né? Tem gente que é mais old school, que prefere um livro de papel e tem prazer danado de sentar e folhear. Uhum. Amém. Tem outros que já se dá bem com telas. Telas de computador, de celular, tela de iPad, enfim. Eles navegam bem. Outros vão através de aplicativos, né? E conseguir fazer a sua devocional. Outros não. Agora, eu acho que para a gente ter um bom ganho com tudo isso, com todas essas ferramentas, fica de pé aqueles princípios que a gente estava falando atrás. Leia o texto mais sequenciado. Não fica. Porque eu tenho dificuldade, Ricardo, quando eu vejo os caras nos apps das igrejas, pegam um trechozinho, metade de um verso às vezes, parte A, parte B, ou então um verso, e em cima daquele verso faz 10 linhazinhas de devocional, os nossos irmãos, as ovelhas, leem aquilo ali e dizem assim: eu toquei com o meu dia, já fiz meu devocional do meu dia. Eu acho aquilo muito pouco. Eu acho muito pouco. Você pode ter um start ali, você pode acompanhar o devocional, por exemplo. Tem um devocional muito famoso, tanto em inglês, eu li tanto em inglês como em português, do Spurgeon, né? Devocional diário do Spurgeon. É bom para começar o seu dia, mas, cara, nada substitui a leitura mais corrida das Escrituras. A Escritura foi dada como 66 livros, né? Ela é uma biblioteca, né? E ela tá posta de Gênesis e Apocalipse por causa de uma lógica. Então, às vezes, o cara só lê pedaços aqui ou ali e não faz isso de uma maneira mais corrida. Então, se eu pudesse incentivar, pegue um texto, por exemplo, Evangelho de João, que mostra Cristo como Deus, e comece a ler até o fim o Evangelho de João. É para que você tenha uma visão mais completa do Evangelho. Justamente, eu entrei na parte devocional, que são as aplicações na Claro, nossa na vida, nossa né? vida. E a interpretação, ela barra as pessoas de ler a Bíblia. Entendeu? As pessoas. Eu lembro isso, falo muito sobre isso, eu penso muito nisso, porque, como eu disse lá no off, eu tinha uma vozinha. Essa minha vozinha, às vezes a gente sentava lá no sofá dela para tomar um café, ela abria a Bíblia lá, era católica, e falava: filho, ó, vou ler para você. Aí lia, e lia, e lia, e lia, e lia, e lia. E hoje eu entendo a maneira que ela fazia, a busca que ela tinha, mas eu percebo que faltava Uma ajuda, né? essa interpretação, né? E eu acredito, faltava eu não sei explicar se não é o a mais, porque eu acredito que o Espírito Santo faz isso.
conduz ela. Conduz. Mas essa bendita dessa interpretação que temos que ter... Temos que ter. em- Pode. Poderia ter sido melhor, Muito. entende? Você entende agora por que existe a igreja. A igreja, ela não tem outro objetivo no mundo. Veja, escute bem o que eu estou dizendo. A igreja não tem outro objetivo no mundo a não ser tornar clara as escrituras, e quando eu falo escrituras, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é que a igreja faz isso, pastor? Ela faz de duas formas. Primeiro, pregando e ensinando e ajudando as pessoas a interpretarem. Ela faz o papel de Filipe. Se lembra do eunuco que estava lendo as escrituras? Há quanto tempo aquele cara estava lendo as escrituras? Ninguém sabe. A palavra diz que ele estava lendo. E Filipe chega, entendes o que lês? Ele disse, como posso entender se não há quem interprete? Veja, era o caso da sua avó. A gente vai criticar a sua avó porque ela está lendo e está tendo dificuldade? Não. A gente tem que criticar talvez a igreja que ela pertence. Tem que ensiná-la a interpretar as escrituras, certo? Então, esse é o papel da igreja, ensinar a interpretar as escrituras, pregar as escrituras já interpretando-a perante o povo, né? Por isso que a gente, não quero defender uma bandeira só do tipo de sermão, mas por isso que a gente gosta muito do sermão expositivo. Quando eu passo por um sermão expositivo, eu estava passando em Gênesis esses dias, passei em Filipenses, expus a carta de Filipenses toda. Minha igreja que acompanhou o sermão em Filipenses, jamais ela vai ler a carta de Filipenses da mesma maneira que lia. Eu agora estou para começar o Evangelho de Marcos. Quando a gente expor o Evangelho de Marcos da maneira, né, respeitando os princípios bíblicos, tentando o máximo ser fiel, porque a gente pode errar, ser fiel com a ajuda do Espírito Santo ao Evangelho de Marcos, eu duvido que a minha igreja depois, ela vai ler o Evangelho de Marcos da mesma maneira. Não lê? Mas, pastor, agora, Não, desculpa, claro, me perdoa. claro. Educar o crente hoje, os pastores, a maioria não quer. Infelizmente. Entende? Você tá certo. Mostrar a verdade. A gente sabe que a igreja hoje em dia quase não prega mais inferno, Não. né? Perdão, é pecado. Arrependimento. Entende? Nada. Então, a transformação só vem por a educação. Só por educação. Não tem outra saída. O senhor falou de Lutero, eu vou voltar para Lutero. Lutero identificando que a igreja a apostólica tinha um viés pro financeiro, tecnicamente falando. E é mesmo. Ok? Era mesmo. Ele percebeu que as indulgências cobradas seria para você alcançar, já existia lá atrás, e estava errado com o que ele sabia ler, é que ele dá o quebra, que é onde ele quebra o sistema. Se o Lutero não tivessem com os príncipes, ele não conseguiria fazer. Não conseguiria, não. Então, tipo assim, o que eu tô dizendo pro senhor é o seguinte, temos que ser Lutero todos os dias. É verdade, verdade. Por isso que eu tô dizendo, né? A igreja, ela não tem outro papel no mundo a não ser apontar para Cristo, apontar para o Evangelho, apontar para a palavra. A igreja tem que fazer isso. Como é que ela faz? Ela faz ensinando, como eu estava usando o exemplo do Filipe Eunuco, mas ela faz ilustrando. Como é que ela ilustra? Ela tem que viver esse Evangelho. Ela tem que, na prática, ser uma igreja que se comporta pela palavra de Deus e a interpretação bíblica correta. Então, ela não pode anunciar uma coisa e viver outra. Sim. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47, lá no finalzinho do 47, essa passagem é como viviam os novos convertidos. Lá está dizendo, louvando a Deus, caindo na simpatia do povo, e Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Como é que eles louvavam a Deus? Em cada alma havia temor, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Eles pregavam a doutrina dos apóstolos, mas eles partiam o pão de casa em casa, eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, em cada alma havia temor, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, eles vendiam. Não o Estado tomava, tá? Essa é a diferença do comunismo. Ok? Sim. A propriedade é minha. Eu faço dela o que ela quiser. Governo nenhum tem que tomar.
tá? Para não confundir a gente com o comunismo. Sim. Então, eles tinham direito à propriedade, eles dividiam o produto, eles faziam o quê? Ilustravam o evangelho. Uhum. O povo lá fora fazia o quê? Olhava e dizia, esses caras, tudo que eles anunciam, eles vivem. Uhum. Então, a gente caía na simpatia do povo. E o que é que acontecia? Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, esse é o meu ponto. A gente, como você diz, mas a gente esbarra na danada da interpretação. É isso. Nós precisamos de igreja mais saudável. Tem espaço para plantar mais igreja. A gente precisa, por isso que eu faço parte do movimento hoje de plantação de igreja. Porque eu acho que a gente tem que devolver a igreja o papel que ela tem no mundo. Sim, sim. Ela tem que interpretar as escrituras de forma correta, ensinar o povo a interpretar as escrituras de forma correta e viver aquilo que ela ensina. Na verdade, tá até na minha... Nos scripts. Que é a aplicação na vida diária. Que esse é o conselho que o senhor daria hoje para quem está buscando entendimento da Bíblia. Porque eu lembro que o senhor falou, acaba o culto, os senhores vão para a escola bíblica todo domingo. Todo domingo. E ali vocês passam todo o procedimento. Isso é um procedimento natural da presbiteriana. Natural da nossa igreja. Ou só da Esperança? A igreja presbiteriana, ela é conhecida muito, ela tem um amor muito grande pelo ensino das escrituras. Não quero dizer que as outras igrejas históricas, Batista, Assembleia de Deus, Metodista, Anglicana, enfim, eu não estou dizendo que essas igrejas outras não têm isso, mas a gente é muito caracterizado pela ênfase que a gente dá no ensino. Então, por exemplo, como é que a gente faz lá? A gente tem um culto às 10 horas, depois 11h30 a gente tem a escola bíblica. Entre o culto e a escola tem um intervalozinho para um cafezinho rápido. A gente volta, então a gente passa a primeira meia hora explicando o assunto da escola bíblica, depois os próximos 20, 30 minutos deixando o povo perguntar todo tipo de dúvida quanto àquele assunto, né? Por quê? Como é que a gente... Eu diria para os nossos ouvintes, leia as escrituras, ore muito, mas sempre procure uma igreja que vai te ajudar a entender melhor as escrituras e aplicar na sua vida. Esse é o conselho que eu dou. Porque, veja, de outra maneira, entende tu que lê, como é que alguém sozinho, que se converteu do nada, pega a palavra, lê a palavra e vai entender tudo? Não vai. Por que existe pastores que foram chamados verdadeiramente por Deus, que doam a sua vida, doam. Eu entreguei minha vida ao Senhor, eu entreguei minha vida para esse serviço desde, 25 anos de idade, que eu estou direto, com 24. Então, por que Deus chama pessoas para se doarem para o ensino? Porque Ele quer que seja assim a igreja. A igreja seja uma fonte que ajuda as pessoas a interpretar as escrituras. Amém. A gente até vai para essa parte aí, eu quero que o senhor aprofunde um pouco mais como que foi, né? Como que o senhor percebeu esse chamado para ensinar e até para pregar a palavra de Deus. Como que o senhor interpretou? Essa é boa. Isso aí é o seguinte, eu fui, primeiro cargo meu na igreja foi líder de jovens. Aí um pastor fez a loucura de me colocar como líder de jovens, muito novo, e ele fez outra loucura. Ele disse, você vai ensinar no culto de jovens. Mas como assim? Eu tô chegando agora. Não, mas é porque eu percebi que você lê bem as escrituras e você entende rápido. Porque eu tinha participado de estudos com ele e tal. Então, foi assim que comecei. Eu fui dar o primeiro estudo pro jovem, todo mundo gostou, e o pastor já deu um catch ali e disse, ok, esse cara eu vou mandar pro seminário. Então, isso é o ponto. A igreja tem que estar muito sadia, Ricardo, para ajudar quem tem chamado. Veja, esse pastor foi determinante na minha vida. Ele direcionou. Ele viu coisa em mim que eu jamais veria por mim mesmo. Mas por que ele viu? Porque ele tem o Espírito Santo, os outros não têm? Não, onde é que ele começou a pegar? Na palavra. Esse menino lê diferente. Opa, ele tem uma visão, ele interpreta um pouquinho melhor do que os outros. Então eu vou trabalhar com ele aqui. E aí me apoiou, me mandou pro seminário, né? Me incentivou, né? Então foi me dando a estrutura para eu crescer no meu chamado. Então é muito importante igrejas saudáveis que estão olhando para o rebanho e percebendo, opa, a irmã fulana de tal dá muito bem ali, o irmão dá ali. Esse aqui não, esse aqui é pro chamado. Entendi. Esse aqui Deus colocou. Então, eu tive isso.
A segunda coisa, que não é orgulho dizer, eu corri, eu fugi, tentei fugir, cara. Tentei fugir. Eu tentei colocar negócios pra mim, porque eu dizia, olha a minha oração como era ridícula. Eu orando pro Senhor, que é dono do céu e da terra, dono da prata e do ouro, e eu dizia assim pra ele, Senhor, a igreja que eu tô frequentando é uma igreja pobre. Deixa eu trabalhar de segunda a sexta-feira, e no final de semana eu me dedico à igreja. Eu sustento a minha casa, segunda, sexta-feira, final de semana eu dedico à igreja. Quem tá ouvindo essa oração, diz, não, mas essa oração é ok. Não, mas não é ok. Porque eu tô ensinando a Deus como ele faz com a minha vida. Essa oração não é ok. Oração ok é o seguinte, Senhor, estão dizendo aqui que eu tenho chamado. Eu quero me entregar ao Senhor. Quero dizer ao Senhor que o Senhor dirige a minha vida. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer. Porque foi aí que, quando eu comecei a fugir do chamado, tudo deu errado, Ricardo. E ele, é como Deus dissesse assim, eu vou mostrar pra você quem é que te sustenta. Então eu fui atrás de agência de turismo, coloquei e quebrei. Fui atrás de empresa de pallets lá no interior de Pernambuco. Todo mundo ganhou dinheiro com pallet, o povo não me pagou, eu quebrei. Tudo era assim. Então, as circunstâncias também Deus vai deixando claro para mostrar para você como é o chamado. Agora, precisa ter um backstage, precisa ter um- 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 umas pessoas atrás orientando. É muito importante. Muito importante ter um pastor sério, uma liderança séria, que vai dizer para você o seguinte: não, não vai para esse seminário, vai para esse aqui, que esse daqui é melhor, porque isso aqui tu vai aprender mais do que esse. E foi isso que eu tive. Eles chegaram para mim dizendo: você tá correndo, Deus vai te achar. Me deixaram eu ir para eu quebrar a cara. E quando eu quebrei a cara, eles não jogaram isso. Desculpa, eles não jogaram isso na minha face, eles foram lá, me recuperaram, me trouxeram, disseram assim: não, cara, a gente sabia que isso ia acontecer, mas a gente precisou, deixou acontecer para ver se você acordava. E eu acordei, e aí, porque meu pai tem empresa em Pernambuco, eu queria seguir o ramo empresarial e trabalhar de segunda a sexta e só. Não, larguei tudo, abandonei tudo. Foi quando eu fui para São Paulo, 2005, ganhando a metade do salário que eu ganhava, e Deus me sustentou lá. Era 2 vezes mais eu ganhava no Nordeste do que em São Paulo. São Paulo o custo de vida é maior, você sabe Maior, disso. maior. Bem maior. E foi de lá que Deus vem me Você sustentando foi até direto pra hoje. Limeira? Para Piracicaba. Uhum. Passei 3 anos. Eu fui como seminarista de último ano, porque a necessidade era grande lá no interior de São Paulo. É uma igreja pequenininha que estava minguando. A gente foi lá, revitalizou em Piracicaba. E depois, de Piracicaba, nós fomos para Limeira. E aí eu consolidei meu ministério lá. Eu fiz o bacharel, fiz o mestrado, fiz a pós-graduação. Fiquei 15 anos em Limeira. Plantei uma igreja em Cabo Frio, Rio de Janeiro, nesse tempo em Limeira. E revitalizei outra, e ajudei a processo de revitalização de Iracemápolis, que inclusive está revitalizando até hoje. E aí foi quando eu fui chamado para cá, né? Então, desde 2005, abandonei a ideia de gerenciar minha vida Glória a Deus, e glória a Deus. deixei Deus gerenciar, que é muito melhor. Amém, amém. Pastor, nesses 20, mais de 20 anos aí de Ah, caminhada cristã e busca e tal, teve alguma má interpretação bíblica que teve algum impacto negativo, ou na sua vida, ou em alguém que próximo do senhor, que o senhor teve que cara, pastorear? pela forma como Deus conduziu minha vida, né? Desde cedo numa igreja presbiteriana, que amava o ensino, amava a palavra, né? Era muito difícil eu talvez entrar num grande desvio, né? De interpretação. Eu, pessoalmente, né? Claro, aqui ou acolá, a gente pode se equivocar e depois melhorar a interpretação do texto, mas isso não interferia na minha vida, né? Porque é uma coisa muito importante dizer aí, dentro dessa sua pergunta, a diferença entre erro e heresia, tá? O erro nós podemos cometer e ele não vai nos impedir de continuar no caminho certo. A heresia é tudo aquilo que nos desvia para caminhos errados e que nos distanciam de Deus. Isso é heresia. Então, eu acho que na minha vida teve alguns erros, sim, não vou dizer que todo mundo tem, ninguém é perfeito na hora de Sim, ler e sim, interpretar, sim, sim. mas que não criaram uma heresia, que não desviaram-me do Entendi. propósito, Entendi. né? Agora, eu já vi, eu contava a você um pouco no off, eu já vi coisas assim, absurdas. Ouvi e vi coisas absurdas de outras pessoas, não dentro da nossa igreja, mas de irmãos que a gente convivia, de um caso de uma pessoa dizer para mim que estava orando
porque alguém tinha dito para ela, que tinha lido na palavra, se encontrado com Deus, que Deus daria um varão para ela, né? E eu disse, você tá orando mesmo? Eu disse, tô orando por isso. Porque a pessoa me disse isso, eu digo, tá, mas por quem? Ele disse, por fulano. Eu disse, mas, peraí, mas fulano não é casado? Como que alguém ora para casar com alguém que já é casado? Entende? O cúmulo. Não, mas foi palavra de Deus, eu recebi de Deus. Deus não vai contra a sua palavra. Esse é o princípio bíblico. Deus odeia o divórcio. Então, assim, seria um dos casos que eu estou me lembrando aqui agora, mas deve certamente ter outros, mas esse me chamou muita atenção, me marcou demais. Como é que a pessoa diz que leu as Escrituras, se encontrou com Deus, e Deus disse a ela que ela tinha que casar com alguém que é casado. Isso é o cúmulo da interpretação bíblica. Falta da interpretação Falta bíblica. da interpretação. Pastor, existe alguma passagem bíblica que o senhor tem e usa ela como... que na sua caminhada que o senhor traz ele como... Se eu ler ela, hoje eu tô meio cabeça baixa, eu vou naquela passagem lá e se eu releu, o senhor tem em algum lugar escrito? Tem uma que não sai, me acompanha todo dia, Colossenses capítulo 3, verso 23, quando o apóstolo Paulo diz, fazei todas as coisas de coração, e todo o teu coração, como para Deus e não como para homens. Eu procuro me mover nisso, né? Em tudo que eu vou fazer, eu pergunto. Eu vim aqui hoje em Ricardo, por quê? Né? Porque eu tenho amizade com o Ricardo, acho um projeto legal, ou eu vim aqui para glorificar Deus e porque Deus pode usar isso que a gente está fazendo aqui para a glória dele. Então eu me movo nisso, né? Há uma segunda passagem que ela é mais recente, mas tem feito também parte da minha vida, Eclesiastes capítulo 8, verso 5, né? O sábio conhece o tempo e o modo. É a parte B do verso, creio eu. Porque assim, às vezes a gente tá cheio de razão, mas a gente às vezes faz na hora errada e da maneira errada, a gente perde totalmente a razão. Então é uma coisa que esses dois textos têm me ajudado, mas mais o primeiro, Colossenses capítulo 3, verso 23, porque tudo que a gente faz para os homens, a gente pode se decepcionar e parar de fazer. Mas se eu faço para Deus, nada vai me parar de fazer. Alguém diz assim, como é que você aguenta a igreja? Igreja tem os seus problemas, é difícil. Sim. Relacionamentos e tal. Como é que você aguenta, pastor? Alguém me perguntou uma vez, eu disse, é porque eu faço para Deus. Porque se eu fizer para o irmão, que eu vejo todo domingo, no outro domingo eu não chego na igreja. Não é? É isso aí. Então, como é que o senhor aguenta? Porque eu tento, né? Fazer pra Deus. Tem hora que os irmãos nos chateiam, é normal. Nós somos humanos. Queremos, às vezes, pegar no pescoço dele, né? Matá-lo, mas pede perdão a Deus e continua. Que legal. Pastor, que fantástico essa conversa. A gente aprendeu aqui como estudar a Bíblia com mais seriedade, né? E também como ser um cristão devoto, né? Prestando atenção em tudo que Deus está fazendo ao nosso redor. Amém, irmão. Uma mensagem que eu vou falar para o senhor é o seguinte, eu queria que o senhor, sabendo que a Igreja Presbiteriana está sendo um canal para alguns cristãos que estão aqui em Tampa e ao redor do mundo, né? A gente entende que Deus ele movimenta o povo dele para onde ele quer que vá. Amém. Né? E eu queria que o senhor, sabendo que essa mensagem, esse conteúdo ficará aí por muito tempos e tempos, até os nossos... A gente não estaremos mais aqui, mas as nossas vozes ficarão ecoando ainda. Amém. Eu queria que o senhor olhasse para sua câmera e deixasse uma mensagem até em nome da esperança, né? A Esperança Igreja, a Igreja Esperança, e a Esperança em Cristo Jesus. Olhando para a câmera e falando para a pessoa que está do outro lado aí, referente à interpretação, o que a gente comentou mais ou menos aqui. E o que o senhor quiser acrescentar mais, a câmera é toda sua. Obrigado, Ricardo. Quero agradecer a você, Ricardo, e agradecer a todos que nos ouvem aí ou nos ouvirão no futuro. Dizer que é um grande privilégio participar de um programa que trata um tema tão importante quanto a interpretação bíblica. Eu queria desafiar você que nos escuta. Leia as Escrituras. Leia a palavra de Deus. Amém. Estude a palavra do Senhor. Não há nada mais importante nessa vida. Ela vai te guiar, ela vai te orientar, vai te refrear, vai te exortar, vai te animar, porque é a palavra viva e eficaz. Ela está sempre, ela se renova a cada momento que a gente
ler as escrituras novamente. Ela é viva, ela é organismo vivo, ela veio da parte de um Deus que é vivo, não é morto. Eu vejo algumas pessoas, lamentavelmente, dizendo que elas precisam atualizar as escrituras. Elas não entenderam as escrituras. As escrituras elas são atuais para os nossos dias. A escritura é de maneira atual para nós hoje. Então você não precisa de novos acréscimos, de absolutamente nada. E eu queria lhe convidar, se você quiser, se você não estiver perto da gente, estiver em outro local, procure uma igreja bíblica. Uma igreja que prega a palavra, que abre o texto bíblico, lê, interpreta e aplica na sua vida. Esse é o melhor conselho que eu posso lhe dar. Se você estiver perto de nós, venha para cá nos visitar. A gente está ali, né? Na Waters Avenue 7530, West Waters Avenue, Tampa, aqui em Tampa, né? Nós estamos ali plantados há 1 ano e 6 meses. Estamos agora passando por um processo de particularização. Nós estamos agora com eleições para o dia 22. Nós vamos ter os nossos primeiros oficiais, primeiros líderes, né? Elders e deacons, presbíteros e diáconos. E aí a gente vai, se Deus quiser, tocar esse projeto com esses irmãos. E a gente pede a Deus que seja muito, muito gracioso com a gente. Então, se você está por perto, é da região, venha fazer uma visita a gente. O Ricardo vai colocar aí as nossas redes sociais. Nós temos o Instagram e temos também o YouTube, que você pode assistir todas as pregações e a escola bíblica, que elas estão gravadas lá. E o nosso YouTube, o Instagram é o meio de comunicação da nossa igreja com você, tá bom? E eu estou à disposição, estou também aí nas redes sociais, Sammy Anderson Oficial, você pode me procurar, eu estou à disposição para a gente conversar, tomar um café e falar do que eu mais amo, palavra do Senhor. Deus abençoe muito a sua vida. É isso, guys. Se esse episódio edificou a sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que fazer e compartilhar ele. Compartilha ele aí no grupo da sua igreja. Compartilha ele com o grupo da sua família. E aí, coloca para assistir na sua televisão, na sala. Aí vai conversando, entendendo. Pega a Bíblia, como eu disse lá no meio. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia. Não vá para podcast em podcast. Eu sei que tem muitos podcasts que edificam, mas não seja um crente de podcast. Amém. Busque a palavra, ok? Se esse episódio edificou a sua vida, faz isso, compartilha. Ó, aí aqui em cima tem um card, presta atenção, tem um card de uma playlist. Essa playlist eu vou deixar para você assistir, que é eu e o Paulinho falando um pouco do apóstolo Paulo no comecinho, e vai ter continuidade. Vocês vão gostar. Aproveita e faz isso. Mas não se esqueça, ok? Seja você o canal onde quer que você esteja, inclusive aqui no digital. Até o próximo episódio, tamo junto. Valeu!